Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu passando por aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, porque os meus erros não definem a vontade de quem o Senhor é. E Ele continua revelando aos seus, Ele continua mostrando sinais e maravilhas, Ele continua operando. Então, por isso eu estou aqui, para passar mais experiências que eu tenho tido com o Senhor. O Senhor não me deixou ficar sem informar vocês, sem passar para vocês. Ele tem cobrado bastante sobre essa questão. Então, eis-me aqui, e eu quero começar fazendo uma leitura. Quero ler aqui em Jó, capítulo 33, verso 13 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e para esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jó. Também quero ler só um versículo no livro de Joel. Joel capítulo 2, 28 diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. Diz assim a palavra do Senhor, e sem mais delongas, porque a palavra do Senhor explica por si só o que Deus é fiel, e Ele não faz as coisas sem nos avisar. E Ele já avisou que iria avisar através do seu Espírito Santo. Irmãos, em 2025, bem no comecinho, aí fevereiro, eu, depois de escutar uma palavra, uma pregação sobre algo novo, eu decidi clamar ao Senhor que eu queria viver algo novo. De lá para cá, o Senhor me disse e falou comigo e me mostrou várias coisas e tem operado tremendamente na minha vida e através da minha vida para com outras pessoas. E tem até no canal, já gravei 2 vídeos que Deus me mostrou. Tinha gravado um terceiro vídeo no qual eu trouxe uma interpretação, mas a interpretação, depois o Espírito Santo me acordou para que aquilo era a vontade da minha carne e não o que Deus tinha mandado falar. Então eu deixei somente o vídeo anterior, que é o vídeo onde o Senhor me fala em Abacuque e me mostra em sonho outras coisas. Os 2 vídeos estão no canal. E eu tenho até um vídeo de pedido de perdão para os irmãos também. Mas enfim, eu estou aqui, irmãos, porque devemos obedecer a palavra do Senhor. Devemos obedecer o que Deus nos fala. Por isso eu estou aqui, porque Deus não deixou, a partir do momento que eu fui aos pés dele, pedir perdão pelo meu erro, ele não deixou de se revelar, ele não deixou de falar aquilo que ele queria. Portanto, eu quero partilhar com os irmãos aqui o sonho que o Senhor deu ao meu esposo. Depois que o Senhor me mostrou várias coisas no ano de 2025, sobre arrebatamento, falou tremendamente sobre ele levar a igreja dele dessa terra. O meu esposo não cria. E eu peguei e comecei a falar com o Senhor. E comecei um propósito no qual eu orava ao Senhor. Senhor, desperta o meu esposo, mostra para ele que o arrebatamento está próximo. Se está próximo, mostra para ele. E em 2025, o meu esposo teve um sonho. Depois desse propósito, eu fiz um propósito de 5 dias, mas no terceiro dia o Senhor já respondeu. O meu esposo é a coisa mais difícil ele sonhar. Ele quase não sonha. E quando ele sabe que ele sonhou, ele raramente lembra do sonho.
E ele teve um sonho, o Senhor deu um sonho para ele, disse que a gente estava num campo aberto, num jardim, num gramado, tinha bastante pessoas e de repente começou a escutar um som de música angelical. Aquele som apareceu do nada. E no instante diz que se aproximou uma nave espacial. E muita gente ali começou a caminhar para o lado dessa nave, falando que era um arrebatamento. E o meu esposo, que não cria no arrebatamento, ele, naquela hora, ele falava, não é o arrebatamento, não é o arrebatamento. E eu falava para ele que era e caminhei, e quando chegamos próximo a essa nave, ela se aproximou, fomos sugados, fomos levados. E aí o meu esposo voltou à vida normal dele. E ele foi buscar uma cômoda para uma irmã que estava passando por uma dificuldade espiritual, e eu andei ajudando ela e o meu esposo nem sabia. E acabou o sonho. E ele só falou assim no sonho: a Edivânia, mesmo depois de não estar aqui, coloca eu para fazer as coisas. Dessa forma, que a esposa pede com jeitinho, o esposo faz, né? Enfim, irmãos. E na hora que ele me contou esse sonho, eu falei para ele: amor, você que não crê, você que não sabe nada, você já viu falar que muita gente diz que o arrebatamento será depois explicado aos que ficarem? Será explicado por uma abdução alienígena? Ele não, nunca vi falar disso, não. Eu, pois é, meu amor. Você teve aí uma revelação de que o arrebatamento vai acontecer, que você não está crendo e não estava crendo no sonho, e você teve uma revelação de que essa explicação será dada aos que ficarem. Isso é que vai acontecer. Irmãos, isso foi em 2025 e agora em 2026. Mais precisamente, hoje é 30 de junho de 2026. E vocês sabem o quanto esse ano de 2026 começaram a falar sobre aliens. O presidente dos Estados Unidos e muita gente por aí começou a falar sobre isso. Isso, meu esposo teve o sonho em 2025 e ele que duvidava, hoje ele já diz: o arrebatamento vai acontecer. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu deixo aqui essa passagem dessa experiência, meus irmãos, porque o meu esposo não queria ouvir falar, mas porém, mesmo sendo um presbítero da igreja, mas porém, o Senhor teve misericórdia e hoje ele já fala diferente, que o arrebatamento vai sim acontecer. Essa foi uma experiência que eu quero relatar com vocês que aconteceu no ano de 2025. E também vou gravar mais vídeos. Também vou gravar logo a seguir outro vídeo, que é para não ficar longo esse, de experiências que o Senhor me deu agora em 2026. E para já eu quero ficar por aqui, meu irmão. Você que não crê e tem dúvida, ou se tem alguém que tem dúvida na sua família, começa a pregar, não desiste não. Jesus vai voltar, Jesus vai levar a sua igreja, ele tem pressa, a volta dele está muito em breve, os sinais estão aí. Você que não crê, pede a Deus para você ter a experiência com ele, porque eu orei a Deus, fiz um propósito e no terceiro dia Deus respondeu. Os meus filhos já estavam crendo, o meu esposo não. Eu estava crendo, o meu esposo não, mas hoje ele afirma na boca dele: o arrebatamento vai acontecer. Não só porque ele viu essas notícias dos aliens, mas é porque agora ele abriu o coração dele para a palavra, para a vontade do Senhor, para os fatos e para as profecias que estão acontecendo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e até breve. Já voltarei com outro vídeo.